Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, nesse corpo que agora vivemos, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, terreno, cronológico, pecaminoso, a gente geme, a gente sofre, a gente enfrenta muitas dificuldades. E o que Paulo está dizendo é que quanto mais a gente sofre nesse corpo, mais nós deveríamos desejar a eternidade. Porque, às vezes, o que vai definir o nosso sofrimento é a maneira como nós reagimos àquilo que nos faz sofrer. Não é o que fizeram comigo, não é o que falaram de mim, não é o que me prejudicaram, é como eu lidei com aquilo que eu sofri. Então Paulo está dizendo, a nossa tendência humana, pecaminosa deste corpo, é reagir mal, é nos entristecer, é desejar às vezes morrer. Só que ele está dizendo que se a gente deseja a morte por causa do sofrimento, então a gente ainda não entendeu qual é o papel do sofrimento, que é gerar em nós a expectativa da eternidade. A gente pode até querer morrer, mas o que Paulo está dizendo é, quando a gente quer morrer, porque a gente quer parar de sofrer, a gente ainda não entendeu. Quando a gente quer morrer, porque a gente está doido para estar na eternidade com Jesus, aí a gente começou a entender o Evangelho. Então a questão não é a gente querer morrer, a questão é qual é a motivação que nos faz querer morrer. Porque você pode estar desejando a morte chorando, mas você pode estar desejando a morte sorrindo. Porque para aqueles que creem e têm este tabernáculo revestido da habitação celestial, deseja a morte com um sorriso no rosto, porque sabe que a morte, na verdade, é o bilhete de entrada na eternidade com Cristo. De forma que o pior que pode nos acontecer nesta vida é morrer. Aí Paulo está dizendo, mas morrer, numa perspectiva, também é a melhor coisa que pode nos acontecer. Se de fato, 3, formos encontrados vestidos e não nus. Ué, o que Paulo está dizendo? Que no dia que eu morrer, se eu tiver com roupa, está certo. Se eu tiver sem roupa, está errado. É lógico que isso aqui é metafórico. Revestido, que ele acabou de falar nos outros versículos, é ressurreto. Ainda habitando nesse corpo pecaminoso, que vai enfrentar a morte, mas já com o Espírito na eternidade, porque fomos ressuscitados com Cristo. Então, quando nós encontrarmos a morte, seja pela nossa morte ou pela vinda de Cristo, se formos encontrados com essa roupa, né? Ele está usando aqui dessa metáfora. Uma hora ele usa a metáfora do tabernáculo, para falar do corpo que a gente vive. Outra hora ele fala da roupa que a gente usa, como se fosse o revestimento que o Espírito dá para nós. Foi o próprio Deus, aliás, não, 4, né? Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, nessa casa, nessa habitação, ou seja, nesse corpo presente,
Gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Está vendo? Ele está jogando com as palavras. Tabernáculo é o corpo que a gente vive. Casa é o corpo que a gente vive. Usar roupa é ter o revestimento do Espírito. Estar nu é não ter o Espírito. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O corpo carnal vai morrer, mas a gente vai ressuscitar para viver eternamente. Então foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Penhor aqui tem o sentido de garantia, né? Porque é assim que funciona. Como é que é lá, Kelly, na caixa? Onde você trabalha também tem negócio de penhor? As pessoas entregam lá um negócio de valor, e aí o banco dá aquele valor para a pessoa gasta, depois se ela devolver o valor, ela pega o objeto de volta. Se não devolver, o objeto fica para o banco. É isso? É exatamente assim? Então, o penhor é a garantia. Então, eu deixei lá um cordão de ouro no valor de 20 mil reais. É lógico que o banco vai me dar só uns 15, né? Porque eles têm que ter o lucro deles, né? Afinal de contas, não é uma instituição de caridade. Então, deixei lá um cordão que vale 20 mil. Eles me deram 15 mil. Se depois eu voltar lá com os 15 mil, eles me devolvem o cordão de 20. Se eu não voltar, eles ficam e vendem o cordão por 20 e ganham ainda 5 de lucro. E eu fiquei sem dinheiro e sem cordão. A maioria das pessoas volta para pegar ou larga para lá? Eu tenho a impressão de que a maioria larga para lá. Vai renovando, até morrer, não paga, acabou, tchau e benção. Eu imaginei que era assim. Não entendo nada de banco, mas conheço um pouquinho do ser humano. Já dá para imaginar. Portanto, quando eu deixo o cordão lá, para o banco é a garantia que mesmo que eu não pague, o banco não vai perder o valor. Então o que Paulo está dizendo é, ainda habitando neste corpo que não vai para a eternidade, Deus já colocou o Espírito dele em mim, e esse Espírito é a garantia de que quando Jesus voltar e eu ressuscitar, eu vou para lá com ele. É a garantia, é o penhor. É o 5 já que eu estou, hein? Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. O Espírito em nós é a garantia de que vamos para a eternidade. Da mesma forma que o cordão é a garantia para o banco, de que eu voltarei para buscar, Deus colocou o Espírito em nós para garantir que Jesus voltaria para nos buscar. Por isso, temos sempre confiança. E sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ausentes, não no sentido de que não estamos nos relacionando com Deus, mas no sentido de que ainda não estamos na eternidade. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, esse corpo a gente vê, mas o Espírito ninguém vê. Então, o que Paulo está dizendo é, quando eu olho para o corpo de vocês, coríntios, vou tirar isso daqui que eu acho que vai ficar melhor. Que ele está escrevendo a carta para uma igreja, a igreja de Corinto, certo? Então ele está dizendo, quando eu olho para o corpo de vocês, eu não consigo saber quem vai para o céu e quem não vai. Eu não consigo ver quem tem o Espírito e quem não tem, porque o Espírito não vê. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele está dizendo, ainda que eu não consiga ver quem vai para o céu e quem não vai, eu tenho essa confiança de que, já que vocês se reúnem como igreja, então nós vamos todo mundo junto para o céu. É uma expectativa que ele tem, mas ele não está afirmando que ele tem certeza. Ele confia
de que quem tem o Espírito vai para o céu, apesar dele não conseguir ver quem tem e quem não tem. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. E aqui ele está fazendo um jogo de palavras de presença e ausência na comunhão da igreja e presença e ausência de aqueles que vão para o céu na segunda vinda e aqueles que não irão para o céu na segunda vinda. Porque todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, a separação eterna de Deus. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio desse corpo. Percebe? Ele está apontando para a eternidade, o juízo, a segunda vinda. Nós vamos para o céu ou não vamos, gente? Era uma pergunta retórica, mas obrigado por ter respondido. E nem era minha pergunta, eu estava falando como se fosse Paulo perguntando para os coríntios. E assim, olha como é que fica mais fácil de entender. Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Uma vez um pastor falou comigo: nós não podemos cooperar com Deus na salvação de ninguém. Isso é um trabalho que Deus faz sozinho. Não importa como eu vivo, como eu falo, como eu prego, Deus vai salvar quem Ele quer salvar e ponto. Aí eu falei, mas o Paulo disse que ele procura persuadir as pessoas. Claro, com a consciência de que somos plenamente conhecidos por Deus. Eu não vou conseguir dar salvação para ninguém, mas eu posso cooperar com Deus na salvação daqueles que serão persuadidos mediante o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer. Espero que também sejamos reconhecidos. Então Paulo está dizendo, o jeito que eu vivo e que eu prego e que eu agora escrevo entre vocês é com o objetivo de persuadir vocês para ir para o céu comigo. Paulo está demonstrando aqui a sua intencionalidade. Eu não falo, não faço, não escrevo para nada. Eu falo, faço e escrevo com uma intenção. E a minha intenção, eu estou deixando claro, é para vocês ir para o céu. Então eu quero que vocês saibam que Deus conhece todos, então só Ele pode dizer quem vai e quem não vai. Mas essa minha intenção, eu quero que esteja claro na consciência de vocês. Vocês estão plenamente conscientes de que tudo que eu faço, que eu falo, que eu vivo, é para vocês ir para o céu comigo? É Paulo perguntando. Mas podia ser eu também. E podia ser você também. Você poderia vir aqui agora, pegar esse microfone e dizer, ei igreja, vocês estão conscientes de que tudo que eu falo, que eu faço e que eu vivo é para levar vocês para o céu comigo? Aí vinha um outro, todo mundo subia aqui, pegar o microfone e fazer essa pergunta que Paulo fez para os coríntios. Vocês estão entendendo que há uma intenção por trás de tudo que eu falo, que eu faço e que eu vivo? Qual a intenção, Paulo? Levar a gente para o céu. Persuadir as pessoas, convencê-las de que elas precisam de Cristo. E tendo Cristo, tem o Espírito. Tendo o Espírito é a garantia de que vamos para o céu. Não queremos, novamente, nos recomendar a vocês. Olha, é muito interessante isso aqui, né? O 12. Vocês têm consciência de tudo que eu estou fazendo, tem esse objetivo?
Ah, tudo bem, Paulo, já entendemos. Então é por isso que você faz essas coisas desse jeito, né? É por isso. Mas eu também não estou querendo me recomendar, ou seja, eu não estou querendo legislar em causa própria. Mas eu preciso que vocês tenham essa consciência. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Essa argumentação Paulo está dando porque em algum momento os coríntios questionaram a sua apostolicidade. Porque ele não foi um dos 12 que andou com Jesus, algumas igrejas não consideravam Paulo como apóstolo. A de Corinto era a principal delas. Então, em alguns argumentos, principalmente na segunda carta, que na verdade, deixa quieto. Eu falei na EBD, né? A gente teve na EBD, conheça a sua Bíblia, todos os livros da Bíblia, eu cheguei a mencionar esse fato, pode ser que você não lembre, mas a ideia é que essa carta, na verdade, é a quarta. A primeira é a segunda, e essa é a quarta. A primeira e a terceira se perdeu. Como é que sabem isso? Por causa das coisas que ele fala. Porque na primeira carta ele diz, daquela outra vez que vos escrevi, opa, então essa não é a primeira. Okay? E aqui ele fala, daquela vez que eu te falei uns negócios, aí você lê na primeira e não está lá esses negócios que ele falou. Opa, então foi numa terceira. Qual o problema? Nenhum. Se perdeu, sumiu, gente. Escreveu no pergaminho, copiou, não copiou, rasgou, perdeu, botou fogo, sei lá. Perdeu, fazer o quê? Acharam a segunda e a quarta. Mas como não tinha como colocar duas cartas, botar segunda aos Coríntios e quarta aos Coríntios. É só duas, então bota primeira e segunda. Tranquilo para vocês ou vocês têm crise com isso? Ok, porque isso é papo de teologia. Mas pelo menos para vocês saberem, né? Uma curiosidade para vocês. Porque se enlouquecemos, esse aqui eu acho maravilhoso. O 13. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vocês. Quando eu surtar, é porque eu estou querendo servir a Deus. Deus está irado, Deus não está satisfeito, Deus não está se agradando. Então quando eu surtar na ira de Deus, vocês seguram a onda porque é Deus. Agora, quando eu conseguir manter a classe, aí vocês podem saber que é só para não desagradar vocês. Mas a minha vontade mesmo era surtar e enlouquecer para todo mundo ver que, eita, o negócio é sério. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera providência. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês morreram mesmo? Porque quando eu recebo as notícias aí da igreja de Corinto, vocês estão fazendo uns negócios que parece que vocês ainda estão vivos. Como Lutero, né? Que disse que ele achou, ou ele achava, que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. Então, de vez em quando, o velho homem aparece e a gente nem percebe. Então, o que Paulo está dizendo é, só vai para o céu quem foi persuadido, quem tem o revestimento do Espírito, quem está de acordo com a soberania de Deus para a vida de cada um e também daquela igreja. E Paulo tinha essa intenção por trás de tudo que ele fazia, falava, vivia, escrevia. A intenção clara dele era levar a maior quantidade de pessoas para o céu com ele. Aí ele chega aqui e fala, olha gente, eu sei que às vezes eu enlouqueço, porque eu tenho pressa.
eu não sei quanto tempo eu vou durar, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então a gente precisa ser o mais intencional possível, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, eu posso morrer a qualquer momento, então nós não temos tempo a perder. Só que vocês aí em Corinto estão perdendo muito tempo com esse monte de bobagem que vocês estão fazendo. Parece até que vocês nem morreram com Cristo, porque as notícias que eu estou recebendo daí são muito ruins. E aí é só você ler as duas cartas e você vai ver todas as exortações de Paulo contra os pecados de Corinto. Você já consegue imaginar como era aquela igreja, uma igreja que tinha todos os dons e também todos os problemas. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele está dizendo, ele está dizendo aqui a mesma coisa que ele disse aos Gálatas no mesmo capítulo 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. Uma coisa milita contra a outra. Toda vez que a gente pratica obras da carne, é como se a gente estivesse vivos. E toda vez que a gente deixa o Espírito frutificar através de nós, a gente está morto. E nessa mesma carta ele diz aquela frase: já estou crucificado com Cristo, de forma que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne, neste corpo, vivo para a glória de Deus. Então Paulo, a teologia de Paulo é uma só. Dependendo do assunto, ele vai repetir as mesmas coisas em todas as cartas. E aqui ele está, com outras palavras, dizendo a mesma coisa que ele disse aos Gálatas. Ou a gente, olha que paradoxo, né? Mas eu acho que você vai entender. Ou a gente vive como se tivesse morrido, ou a gente vai morrer como se não tivesse vivido. Confundiu? Vou repetir. Se você entender e achar boa, pode postar. Ou a gente vive como se tivesse morrido, ou a gente vai morrer como se não tivesse vivido. Ou seja, ou a gente vive crucificado com Cristo, não querendo mais as nossas vontades, mas tendo a intenção de levar todo mundo para o céu, ou a gente vai passar a vida inteira, no final das contas a gente vai para o céu, mas não vai levar ninguém com a gente. Então a pergunta agora já não é mais quem vai para o céu, a pergunta agora é quem vai levar a gente para o céu. A pergunta agora é quantos vão subir com você. É como se Paulo estivesse dizendo assim: você subir é muito importante para mim, mas é mais importante para Deus você subir e levar outros. Porque se você subir, crédito na minha conta, mas se ninguém subir por sua causa, ou por sua intermediação, ou você cooperou com a persuasão dos que vão subir com você, então não vai cair ninguém na sua conta. Vamos fazer um exercício completamente herético, mas só para ver se a gente compreende o que Paulo está dizendo aqui. Eternidade é a ausência de tempo. Eternidade não é um tempo que não acaba. Não é um para sempre. Eternidade não é para sempre. Eternidade não tem início, não tem fim. Ausência de tempo. Não existe tempo. Tempo é aqui no Cronos. De forma que a eternidade você tem ou não tem. Você está na eternidade, vai para o Kairos com Deus e às vezes a gente usa umas expressões que teologicamente são muito antagônicas. A gente fala por toda a eternidade. Como a eternidade toda se não tem fim? É porque a nossa cabeça temporal, né, este tabernáculo que vivemos, nos trai e a nossa mente é iludida por essa perspectiva de que
Como é que você falou hoje, Ricardo? Você falou um negócio hoje maravilhoso e eu esqueci. Mas me ajuda a lembrar que eu quero usar isso de novo. Você falou do negócio do Highlander. E aí você falou uma outra coisa da longevidade, lembrei. Ricardo hoje no HDL comigo. Você não sabe o que é HDL? Assista às aulas de EBD. Nós no HDL hoje estávamos estudando sobre várias coisas e de repente entrou nesse assunto aí da eternidade. E aí ele falou, então eternidade é diferente, tipo aquele Highlander, né? Aquele personagem de um filme que tinha uma longevidade, né? Ele viveu muito tempo, mas longevidade é uma coisa, eternidade é outra. E é exatamente isso. Às vezes a gente imagina a eternidade como longevidade, uma longevidade eterna, né? Mas não, eternidade é não ter início, não ter fim, ausência de tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, é ausência completa de tempo, um ambiente onde não existe tempo. Aqui existe o tempo, foi criado o universo, no princípio criou Deus, os céus, o universo temporal e a terra. Então, no Kairos não tem tempo. Então Paulo está dizendo, ou a gente vive com essa expectativa, a nossa expectativa voltada para a eternidade, e tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, tudo que a gente escrever, tem que ter essa intenção. Eu estou indo para a eternidade e preciso levar uma galera comigo. E o exercício que eu ia propor, cheguei a pensar em desistir para não dar problema, mas vou arriscar. Uma vez dito o que é eternidade, eu tenho plena consciência de que o exercício que eu vou propor não está de acordo com a escatologia que nós cremos. Mas eu vou fazer assim mesmo, só para ver se você entende o que Paulo está dizendo. Imagine que, se eternidade, ok? A gente sabe que não é, mas só um exercício mental. Se eternidade fosse um tempo que não acaba, cada pessoa que a gente cooperar com Deus para persuadi-la, e em Cristo ela também vá para a eternidade conosco, cada pessoa que vai com a gente garante 10 anos lá. A pergunta é, quanto tempo ficaríamos lá? Para sempre? Isso é o que vai ser, porque é o que a Bíblia diz, Raquel. Mas e se não fosse assim e fosse creditado na nossa conta 10 anos na eternidade a cada pessoa que subisse junto com a gente? E junto com a gente eu digo, através da gente. Então se você levou 10, você tem 100 anos. Se você levou 100, você tem 1000 anos. E aí? Quanto tempo a gente teria na eternidade? É esse tipo de reflexão, não com essas palavras, que Paulo está fazendo com aquela igreja. É como se ele estivesse dizendo, subir não é o bastante. Tem que subir e levar uma galera junto. Porque senão a gente não está vivendo como se tivesse morrido. Uma vida sem propósito. Eu vou para o céu, então está tudo resolvido. Agora eu só tenho que frequentar os eventos e aguardar o meu dia. Aí Paulo está dizendo, não. Aí não. Não é para esse propósito que ele morreu e ressuscitou. Porque ele morreu, ressuscitou e vai voltar para levar uma galera com ele. A pergunta é, essa galera que vai com ele, quantos vão através de mim? E aí vem o 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele está dizendo,
Hoje em dia, e Paulo escreveu essa carta por volta de 56 ou 57 depois de Cristo. Entre 55 e 60. Ou seja, uns 20 anos depois que Jesus ressuscitou. Então, uns 20 anos depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e derramou o Espírito, Paulo está dizendo, o que a gente sabe de Jesus hoje é que ele não está mais no corpo antes da ressurreição. Ele já habita no corpo glorificado, o corpo depois da ressurreição, que tinha características diferentes, porque passava pela parede, com a porta fechada, mas também comia, bebia e tocava nas pessoas. Então Paulo está dizendo, já não conhecemos segundo a carne. Ele está dizendo, quando eu olho para vocês, eu já não vejo mais o corpo mortal de vocês. Pela fé eu já consigo ver todo mundo como se já tivesse no corpo glorificado que vai subir para o céu junto comigo. Porque do mesmo jeito que Jesus foi ressurreto naquele corpo, ele prometeu para nós que nós também teríamos um corpo glorificado após a ressurreição. Aí vem o versículo que eu vou pregar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Ou, como a gente decorou na versão antiga de Almeida, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É como se ele estivesse concluindo o assunto, para entrar na conclusão do tópico, que é do 18 até o 21. E a conclusão que ele dá para entrar... Deixa eu procurar uma melhor palavra. A síntese que ele faz desse tópico para entrar na conclusão é essa. Se nós estamos em Cristo, tudo é novo. As coisas velhas passaram. O que é coisas velhas ou coisas antigas? A nossa maneira de viver antes de Cristo. Tudo se fez novo, então agora eu vou viver, não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Porque se eu tenho a garantia da ressurreição, é porque o Espírito está em mim como garantia dessa ressurreição. Então, diz Paulo, ou a gente vive coisas novas, ou a gente não está vivendo o Evangelho de verdade. Em outras palavras, se a sua vida cristã caiu na mesmice, frequentar eventos e esperar Jesus voltar, ou você morrer, o que vier primeiro, você está vivendo, como bem disse o Ricardo Delfim, uma vida sem propósito. Você está vivendo sem a intenção de persuadir o máximo de pessoas possível para subir junto com você. E Paulo está dizendo, viver desse jeito não vale a pena. É pouco. Tudo bem que para nós, ir para o céu é tudo. Ok, para mim é tudo, mas e para os que estão à minha volta? É como disse, já atribuíram a várias pessoas essa frase. Eu já não sei mais se ela é do Spurgeon, do Moody, do não sei quem, do não sei quem, do não sei quem. Mas é uma frase muito boa. E a frase diz assim, evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Então o que Paulo está dizendo é, a gente encontrou o pão e vai morrer agarrado mastigando esse pão? Sozinhos.
Ou a gente vai fazer desse pão o alimento que nos fortalece para contar para outros onde é que tem pão. O título desse culto é, para encerrar a sinfonia, né, as notas musicais, Sinto tudo novo em mim, é isso? É o dó, como é que foi? Vamos relembrar. Do pecado, me salvou. Revelando seu amor. Minhas culpas já lavou. Falarei do seu amor. Sol que as trevas separou. Lá, o de domingo agora, Flavinho. Lá, na cruz o mal levou. Sinto tudo novo em mim. Sinto tudo novo, mas vivo como se fosse velho. Porque se antes a gente vivia para nós mesmos, agora a gente frequenta os eventos espirituais, porém continua vivendo para fazer o que a gente quer. Buscando o nosso prazer, a nossa vontade. E aí a gente não vive de um novo jeito. Ou como ele fala na primeira, que é a segunda carta, a gente não vive em novidade de vida. Novidade é novidade, irmão. Novidade é novidade. Novidade é novidade, é algo novo. Então, se o evangelho é viver em novidade de vida, se é todo dia igual, não tem novidade. Se não tem novidade, não tem evangelho. É só eventos religiosos. A gente canta, a gente ouve, a gente ora, a gente conversa o tanto que dá, que é sempre muito pouco, e aí a gente vai empurrando isso com a barriga, frequentando os eventos, participando. Mas o que é de fato novo? Isso vale para qualquer área da nossa vida. Se a gente está fazendo as coisas hoje, do mesmo jeito, ou com a mesma motivação que fez ontem, tem alguma coisa errada. A não ser que a motivação seja cooperar com Cristo para persuadir o maior número de pessoas que ressuscitarão comigo naquele dia para ir para o céu. Agora, como eu vou fazer para persuadi-los? Aí precisa novidade todo dia. Porque se você parar para pensar, o impacto reside na surpresa. Se é sempre no mesmo horário, é sempre do mesmo jeito, se a gente já sabe quando está acabando, se a gente tem um controle de tudo, não tem novidade. Se não tem novidade, não tem impacto. Se não tem impacto, provavelmente não tem resultado. Como alguém já disse, é o cúmulo da burrice a gente fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Só que a gente fica vivendo a vida cristã do mesmo jeito. E por isso passa uma vida inteira sem resultados expressivos. E para nós está tudo bem, porque, afinal das contas, o nosso objetivo é nós ir para o céu. Os outros que se lasquem. Que era exatamente assim que os coríntios estavam vivendo. E por isso Paulo dá essa cajadada neles. Tem nada a ver com a PIB Itaim, é a igreja de Corinto.
Do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Onde está a novidade? Sinto tudo novo em mim. Novo hoje, amanhã já é velho, porque vai ser do mesmo jeito de hoje. E quando o povo foi sustentado no deserto, você lembra como é que Deus sustentou o povo? O maná caía todo dia. Aquela farinha, que eles faziam o pão. Se guardar o pão de hoje para amanhã, no dia seguinte o pão amanhecia podre. Tinha que pegar o maná daquele dia e fazer outro pão e comer de novo. O maná não durava nem de um dia para o outro. É com o maná daquele dia que Deus sustentava eles. Só que a gente está há 30 anos sustentado com o mesmo maná de quando a gente converteu. E o maná de hoje, qual foi? Você conhece o salmo da Kelly Key? Conhece não? Não. O salmo da Kelly Key? A Kelly Key habita no esconderijo do Altíssimo. Que risada gostosa. Podia ter microfonado, né? É boa, Nalva? Gostou? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você conhece o salmo da Kelly Key? Conhece? Não? A Kelly Key habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por que a senhora não riu de novo? A primeira vez que eu falei, a senhora chegou a virar a cabeça. Agora, na segunda vez, a senhora não riu por quê? Vou tentar a terceira. A senhora conhece o salmo da Kelly Key? A Kelly Key habita no esconderijo do Altíssimo. Não riu mais. Se uma piada perde o poder na segunda vez, imagina a sua vida. Imagine o seu método. Imagine a sua ferramenta. Imagine a maneira que você está vivendo. Se uma piada perde o impacto, se ela for repetida, imagine o Evangelho. Assim como a gente não ri mais da mesma piada, a gente não ganha mais vidas com os mesmos métodos. Porque o que funciona uma primeira vez, não funciona mais na segunda. E a gente está cantando a mesma piada, ninguém está rindo, e a gente continua contando, como se fosse a mais engraçada do mundo. Sinto tudo novo em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Aquilo que eu fiz ontem ficou para trás, eu preciso fazer hoje novo. De novo, porém de um jeito novo, porque se não tiver novidade de vida, não tem evangelho verdadeiro. Como uma sinfonia. E ontem a gente foi, vem aqui, Benny. Corre, Benny. Bora, meu filho. Está com 11 anos, já está cansado desse jeito. Ontem eu estive lá no Teatro Municipal, onde o Ben tocou lá as músicas que ele faz aula de piano lá na escola da prefeitura. Tocaram lá no Salão Nobre do Teatro Municipal. Toca aquela música que você tocou ontem lá, Ben.
Ele tocou isso lá ontem. A gente ouve. Aí vai ter uma sinfonia tocando no teatro. A gente vai lá e assiste. Aí depois a gente recebe um convite para ir naquela mesma sinfonia. A gente só vai a segunda vez se for pela pessoa que convidou a gente. Porque se a gente já assistiu, não tem graça. É como um filme. Você vai no cinema e vê um filme. Depois você vai no cinema ver o mesmo filme, a não ser que seja por causa da pessoa que está indo com você. A gente passou o mês inteiro falando das notas musicais, fazendo aplicações espirituais. Isso, meu filho, parabéns. Gosto assim, fazer sem pedir. Como uma sinfonia. A gente passou o mês inteiro vendo esse negócio. A gente passou o ano inteiro vendo a unidade. Só que a gente está atirando para todo lado e não está acertando nada. A gente precisa focar nossos esforços, nossas ferramentas, nossos métodos, dons, talentos, tudo que temos, tudo que somos, focado em um só propósito, que é o propósito de Deus para nós. Senão a gente vai ficar gastando munição, a gente vai ficar dedilhando várias notas musicais e no final das contas não vai servir de nada. Eu quero orar. E quero orar para que a gente comece o novo ano da PIB Itaim, que a partir do próximo domingo já estaremos no ano 62 da PIB Itaim. Novembro é o nosso primeiro mês, porque a igreja foi organizada em novembro. 15 de novembro é o nosso aniversário. Quero pedir a você, encarecidamente, que para os próximos 10 anos, você risque da sua agenda o feriado de 15 de novembro. Membro da PIB Itaim não tem feriado 15 de novembro. É o dia da PIB Itaim, tem que vir para a igreja. Todos os outros feriados, você some da minha frente. Vai aproveitar. Curtir com a sua família, ter um lazer de qualidade, viaja. Não precisa vir aqui mesmo não. Mas no 15 de novembro nós temos que estar aqui. A gente vai começar um novo ano. E a última mensagem, não por acaso, porque há um ano atrás a gente estava planejando isso, a mensagem e o culto aponta para sentir algo novo. A partir de domingo a gente começa um novo ano, o ano 62. E a minha oração é que a gente comece o novo ano sendo um novo crente. Uma nova pessoa mesmo. Que a partir do próximo domingo, tudo que a gente viveu com unidade fique para trás. E a gente comece a viver um ano novo em novidade de vida, mesmo. Fazer o que a gente nunca fez, pensar o que a gente nunca pensou, investir o que a gente nunca investiu, se dedicar ao que a gente nunca dedicou, algo novo de fato, em todas as áreas da nossa vida.